Olá, queridas irmãs, bom dia, queridos irmãos. Estamos dando início agora a mais um episódio do programa E a Família Como Vai? E hoje temos a satisfação de conhecer e receber uma irmã que já é querida aos nossos corações, muito bem apresentada, né, Quincas? Bom dia, Quincas. Bom dia, Rosana, bom dia, Rosimeire Campos. Olha, eu achei tão interessante a maneira com que a Rosana entrou, começou a conversar conosco, com uma familiaridade incrível, né, que nos trouxe, eu diria assim, alegria de estar junto com ela. E, claro, nós vamos a conhecer melhor, porque eu estou aqui pensando, Wellington, eu acho que nós já podemos fazer um contrato com ela, aumentar o cachê para outras atividades nossas, né? Como, por exemplo, o Fala Boa, né? Eu acho que é por aí. Essa menina já nos conquistou pela sua alegria, pela sua maneira de ser, e está lá em Montes Claros, Minas Gerais, né? A terra muito querida de Minas, uma alegria. Rosana, nós temos aqui o costume de, pela primeira vez, assim, a pessoa se auto-apresentar. Por favor, fique à vontade. Quem é Essa é uma Rosana? tarefa difícil. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir depois. Nosso abraço mais que fraterno. Bem, a gente costuma dizer que nós somos uma pequena formiguinha dos Montes Claros, porque não sei se a maioria sabe, mas aqui antes de ser Montes Claros era Arraial das Formigas. Não é nenhuma comparação com as falas de Chico Xavier, não, é porque realmente os raiz de Montes Claros, né? Esse termo é muito formiguinha, mas nós atuamos no movimento espírita mais por dentro do que por fora, desde 1994, e atualmente fazemos parte do Centro Espírita Oriental, aqui mesmo em Montes Claros. E passeamos um pouquinho por alguns estados brasileiros e alguns países, virtualmente, e por essas paragens aqui dos sertões de Guimarães Rosa, com mais atuação aí nos últimos 15 anos. Acho que tá bom, né? Vamos falar do Evangelho e da família. Vamos lá, minha irmã. Rosana, conta para nós. Você é casada, tem filhos? Atualmente eu tenho um companheiro e estamos mãe de um espírito que Deus nos concedeu a honra de exercer a maternidade, que hoje está com 19 anos. Que maravilha! Uai, Rosana, da sua idade, oi. É, exatamente. Sabe que nós não temos essas questões com idade? Porque o espírito é tão velho, né? Que a gente fica com as questões tão pequenininhas em torno da idade. Nós já estamos com 53 anos. Então, a gente já teve uma maternidade tardia, aos 33 anos de idade, e estamos aí, né, caminhando com os desafios de ser mãe e, e todos os outros parentescos ao mesmo tempo. Que beleza. Wellington, olha que Oi. coisa interessante, hein? Quase da minha idade, hein? É, é. Exatamente. Rosana, essa comparação é similar àquela, Aquela. Tá né? tudo certo. Ai, meu Deus. Temos uma lição aí, Quincas, para dar ênfase à nossa conversação, que já tá boa, aliás, né? Ah, é muito agradável, né? Nós temos do livro Recados da Vida, que é de autores diversos, e desta feita pela psicografia de Chico, e um ditado de Meimei, aquela criaturinha que a gente aprendeu a amar, não é? Nós estamos com no câmbio do bem. Mede-se a vida na terra por instrumento eficaz, não pelo tempo da vida, mas pelo bem que se faz. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Meimei. Que coisa elegante, não é, Suzana? Que coisa bonita. Rosana, eu estou falando Rosana. Suzana, Rosana.
Que coisa bonita e a expressão da Meimei, tão simples para a gente, mas que dá uma amplidão para a gente pensar e refletir quanto a nossa oportunidade de estarmos vivendo se resume em sermos úteis em todos os instantes e em todos os momentos. O que nós vamos atingir um dia, né? Porque de vez em quando a gente para pensar coisas que não deve pensar, para falar coisas que não deveriam ser ditas. Muitas vezes a gente deixa passar em vazio o momento em que você poderia extravasar amor, falar de esperança, dizer de alegria e dizer da bondade de Deus. Mas como nós muitas vezes nos paramos no portal da nossa ignorância, aí eu me remeto a Jesus, quando ele diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não é, Rosana? É verdade. Meimei é sempre essa poetisa da literatura espírita que nós amamos, né? Ela dá nome a uma creche aqui em Montes Claros. Nós temos um carinho muito especial, porque o nosso filho recebeu as primeiras lições nesse ambiente há mais ou menos uns 16, 15 anos. Esteve lá, numa outra instituição que nós também fizemos parte, o Grupo Espírita Irmão Sobreira, e já tivemos a alegria de receber Meimei nas nossas mediúnicas, e ela sempre chega, não sei aí com vocês, com flores, entre o branco e o champanhe, de um perfume que antes dela falar, a gente já sabe, Meimei está aqui. E aí ela começa sempre com a alegria de falar em poesia. E a gente começou falando da questão do tempo, né? Que o nosso filho é quase da nossa idade, e ela, na primeira estrofe, já fala, o tempo da vida. E quantas oportunidades nós temos de servir o tempo todo. Agora mesmo, nós podemos ser úteis naquilo que nós estamos vivenciando. E a diferença na nossa jornada evolutiva é justamente isso. O lema, às vezes, puxado, né? A gente acha que tem uma carga emocional e espiritual muito forte, fora da caridade não há salvação, mas exatamente a caridade é o amor em movimento, é o bem que se faz, né? E que bem nós estamos fazendo hoje. Um dia novo amanheceu aqui nos Montes Claros, claros como nunca, nenhuma nuvem no céu, já é motivo de muita gratidão. Um dia lindo para que a gente, na convivência, principalmente no âmbito familiar, dar o melhor de nós. E a vida não pede muito, né, Quincas? É só ser melhor do que já foi, que a gente já está fazendo um bem. Só que nós temos algumas, vamos dizer assim, nós não aproveitamos muito bem o nosso tempo. Toda oportunidade que surge é uma oportunidade de ser melhor. Mimê é muito feliz nessa primeira parte. O tempo da vida aproveitado é o bem que se faz. E aí a gente vai contabilizando, né? Na nossa conta divina, aquilo que nós conseguimos fazer de melhor. E o cadinho do lar, a gente costuma dizer que é a nossa escola primeira para o câmbio ou o intercâmbio do bem, como ela intitula essa mensagem. Os outros ambientes, os outros lugares, eles também são importantes. Eles são como veias condutoras de possibilidades. Então, minha profissão é uma possibilidade de eu ser melhor em casa. As pessoas que eu convivo no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente religioso ou não religioso, são também as oportunidades de sermos melhores em casa. E quando ela abre o outro, falando o outro verso, né? Quanto mais serve, mais se tem. E às vezes a gente se perde nessa questão de servir. Porque servir é ser útil.
Então, são dois parâmetros que nós temos: o bem e ser útil. Quando nós não estamos sendo úteis, às vezes até mesmo para nós, de lá, quando são para outras pessoas da nossa convivência, nós deixamos de intercambiar o bem. E aí a gente se compromete muito, né? Porque vai deixando tudo para depois. Esses dias mesmo nós fizemos uma reflexão sobre escolhas e as suas consequências. E hoje se fala muito em procrastinar, que também é uma escolha. Uma escolha de não fazer agora, de deixar para depois. Às vezes a gente deixa de fazer agora o bem que a gente poderia fazer, alegando que tem toda a imortalidade pela frente. Até isso nós encontramos uma zona de conforto dentro até mesmo dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade. Então, depois eu vejo isso. Depois eu me acerto com essa pessoa. Depois eu melhoro essa convivência. Depois a gente fala sobre isso. E o tempo vai passando. O tempo da vida. Mas se vocês não pararem, eu não paro. Não, e não pare, não pare. Desculpa. Muito bom te ouvir, muito bom. Você fala com muita sensatez, lucidez e com amorosidade. Então isso é muito bom. Chega de forma muito confortável aos nossos ouvidos a sua fala. Eu fiquei pensando aqui, nas numa frase que a gente tem o hábito de ouvir: "Ah, eu quero aproveitar a vida. Estou aproveitando a minha vida". E Meimei nos dá a diretriz segura do bom aproveitamento da vida, né. Às vezes a gente se distrai e se confunde, imaginando que aproveitar a vida fosse talvez viver de prazeres, mas é um ledo engano e como a Rosana falou, isso uma hora a gente se cansa, uma hora isso cessa, uma hora a conta chega e a gente desperta. Isso é válido para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos cansaremos das nossas distrações e despertaremos para o que é verdadeiramente viver, que não é outra coisa senão amar e servir mesmo. Mas nós já temos condição de despertar agora. Nós não estamos falando assim de. Ontem nós estivemos com a deusa Samu e ela é fantástica. Ela falou assim: olha, não é que a gente vai dormir diabinho e acordar anjo, foram palavras dela. Mas a gente pode, aos poucos, nós podemos aos poucos começar esse processo de transformação, porque mais dia, menos dia, a depender das nossas escolhas, como a Rosana disse, todos seremos anjos. Todos compreenderemos que o bom da vida é amar e servir, não é, Quincas? Sem dúvida. É interessante, as observações foram bem pontuais da nossa querida Rosana. A gente fica pensando a simplicidade do ensinamento de Jesus, né? E a maneira lógica com que a doutrina espírita aborda todos esses ensinamentos. Observemos bem. Ela disse-nos assim, entre aspas, é preciso ser útil. Não é? E o que é ser útil? Eu diria. É não ser fofoqueiro, é não se irritar, é não ser maldicente. O que é ser útil? É aproveitar as emanações divinas que estão ao nosso dispor de uma forma tão clara que, olha, depende de mim ter um bom domingo hoje. E pegando uma beira aí na fala do nosso Wellington,
Como que eu vou viver bem o dia de hoje? Fazendo bem, realizando boas coisas, que vai garantir para mim um bom dia. Seria, ainda há pouco alguém bateu na nossa porta. Logo que eu estava entrando para entrar aqui para a sala, era um cidadão pedindo. E nós o atendemos e ele disse-nos assim: obrigado, viu? Porque eu saí de casa e aqui foi a primeira casa que eu bati. E eu já tinha colocado na minha cabeça: se não me atenderem bem, eu vou xingar. Engraçado, né? Quer dizer, aquilo que cada um de nós carregamos é a nossa importância e o nosso valor. A prática do bem estabelece um valor para nós desconhecido pelo vulgo. Porque a proposta de quase todos nós aqui da Terra é a do enriquecimento material, ou seja, ser administrador de muitos bens. Que coisa, né? Faz mal isso? Não, em absoluto. Já pensou se de repente o Wellington tivesse uma grande empresa, desse serviço para várias pessoas de uma maneira fraterna, de uma maneira amiga, compartilhando o seu lucro, a sua coisa, dando a oportunidade para as pessoas crescerem também? Não seria importante? O capítulo de número 16 do Evangelho situa isso para nós muito bem, o valor dos bens materiais. Mas o valor que nós vamos ver está no nosso coração, a capacidade de amar. Por isso, Jesus nos concita: amai-vos uns aos outros. Não é, Rosana? Isso mesmo. Ouvindo vocês, pensamos aqui, porque às vezes nossa mente, bem vivida, já em várias experiências, enquanto espírito imortal, acha que fazer o bem tem que ser de grande vulto, tem que ser coisas mirabolantes, tem que ser coisas grandiosas. E fazer o bem, gente, no dia a dia, é você entregar com todo carinho um copo com água para o seu familiar, é você deixar o lugar limpo por onde você passar em casa, já que a gente está falando de família. Isso tratando das coisas eminentemente materiais mesmo, né? Abrir a janela para entrar um ar novo em casa, você está fazendo bem. Quando você está fazendo as atividades da cozinha, do alimento, o alimento, gente, quando nós estamos preparando, nós colocamos toda a nossa energia nesse alimento. Tudo que tem em torno do alimento é extremamente contando com as nossas características sentimentais e emocionais. Então, às vezes nós achamos que fazer o bem tem que ser algo imenso, né? Na linguagem mais comum, é prover a família naquilo que ela necessita, prover as nossas necessidades pessoais, econômicas, sociais, naquilo que cada um de nós necessitamos. Isso aí é básico. Isso aí tanto faz você estar com essa proposta de ser útil, de fazer o bem, ou não. Isso faz parte da essência da vida material, querer ter conforto, gerar a satisfação, mas o que vai fazer a diferença realmente é como nós fazemos tudo isso. Porque eu posso colocar muito amor naquilo que eu estou fazendo, lavando as vasilhas da cozinha, asseando o banheiro, limpando o quintal, organizando a parte de vegetais ou de plantas da casa, para que o ambiente fique melhor para todos conviverem.
essas pequenas ações, que ao nosso ver não tem grande importância, tem, porque é o nosso âmbito de ações. É onde nós colocamos a nossa energia, toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento. Então, esse programa ele é muito feliz no título. E a família como vai? A família está como nós estamos. Porque nós fazemos parte dela, né? Então, como que está a nossa energia hoje e o nosso sentimento hoje? As nossas emoções, né? Tão em voga nesses dias, até em desenhos animados, tratando aí das emoções que são difíceis de administrar, ansiedades, raiva. E isso tudo a gente consegue beber na fonte de Meimei, com esse carinho dela tudo, olha, seja melhor. E aí a gente lembra de Jesus, né? Porque a gente, às vezes, quer interpretar a máxima de forma mirabolante também, dar a outra face. E pensando nessa máxima de dar a outra face, quando alguém te bater numa face, ofereça a outra. Jesus está falando assim, faça melhor que o outro. Simples assim. Então, se o outro não te dá bom dia, dê você o bom dia. Se o outro não se prontifica em te dar um abraço, ou a outra não se prontifica em dar um abraço, abra os braços e comece você a fazer. Ou seja, a outra face sua é melhor e vai aconchegar e vai aproximar o outro na convivência, que é tão desafiador, né? Então, esses dias a gente passou na rua, né, e dissemos bom dia para uma pessoa e a pessoa não falou nada, que é bem comum hoje em dia, né? Às vezes um familiar levanta do outro quarto ou de outro lugar da casa e as pessoas ficam o dia inteiro convivendo no mesmo ambiente sem nem se conversar direito, até mesmo pelas questões virtuais de hoje, mas a gente não pode esquecer. Como é que a gente vai resumir? Deus não erra útero. Deus não erra lar. Nós estamos no lugar e com as pessoas necessárias exatamente para fazer o que o bebê está poetizando. Servir, ser útil e fazer o bem, né? Que é o resumo. Fazer o bem é servir e ser útil. E a gente costuma dizer assim, as escolhas que nós fazemos, elas repercutem. Toda vivência nossa é uma escolha. Eu posso escolher ser melhor hoje? Posso. Estou plantando o meu futuro. Quando nós nos lembramos disso no dia a dia, isso tem a ver com imortalidade, não é, Quincas? Não é? Tem a ver com imortalidade. Porque e a família é o ambiente do futuro que nós estamos plantando agora. Mas também é um ambiente do passado que nós já caminhamos juntos em alguns momentos desafiadores, como já foram em outros instantes, agora também. Só que hoje nós estamos com algo muito interessante, como se diz aqui nas Minas Gerais, com a faca e o queijo na mão. Isso a gente não pode negar. Nós hoje temos muito mais informações, inclusive de âmbito espiritual, de espiritualidade, que nos pede, mais do que isso, que nos conclama a vivermos pensando em imortalidade. Porque, puxa vida, as pessoas que eu convivo hoje, eu vou encontrar amanhã, depois de amanhã. No ambiente de trabalho também, viu? Não sei vocês aí, eu sou do funcionarismo público. 8 horas de convivência é outra família que a gente tem. Então, 8 horas de convivência, 5 dias por semana, 40 horas da nossa semana convivendo com as mesmas pessoas. Se eu não fizer tudo o que está ao meu alcance de ser útil, de fazer o bem e de servir nesse ambiente, eu estou perdendo a oportunidade. Estou deixando para depois.
Só que o depois é o futuro. E aí a gente colhe as realizações que estamos fazendo hoje, as escolhas que estamos fazendo hoje. Então, assim, só para resumir a reflexão mais ainda, nós podemos escolher sermos melhores com os nossos queridos do lar. E o tempo todo nós fazemos essa opção, nós tomamos essa decisão. Então, trocando em miúdos, hoje eu tenho a oportunidade de servir e ser útil àquele e àquela que convive comigo de perto. Agora tem um detalhe, né, queridas? Eu posso ser útil levando um copo com água. Eu posso ser útil preparando um alimento. Mas ainda tem um outro detalhe, que essa parte ainda é fácil, não é? Eu vou desperdiçar ou dispensar energias físicas para fazer isso. Qualquer uma pessoa pode fazer. O que vai fazer a diferença é como eu pego a água, coloco dentro do copo e entrego para a pessoa. O que eu levo nesse ato de mim para ela? Isso é o bem que a gente ainda está construindo. Né? Então, estou fazendo um alimento, um arrozinho, um feijãozinho, a gente até falou, né, aqui é a terra da carne de sol, do pão de queijo, do requeijão. Isso tudo eu posso adquirir, comprar, ir no mercado. A diferença é como eu faço e compartilho tudo isso com as pessoas que estão comigo. Isso é que vai fazer a diferença da convivência hoje sendo construída no amanhã. Então, toda vez que a pessoa pensar em nós, que convive mais de perto, pai, a mãe, irmão, até os pets, né, que a gente tem que incluir hoje na família, o que fica de nós nessas pessoas? É isso que Meimei está falando, no câmbio do bem. Está ficando o melhor de nós mesmo? Em que a pessoa, quando lembra de nós, ela se sente bem, ela sorri, de longe ou de perto. É isso que faz a essência da vida, que nos faz ser verdadeiramente úteis e fazermos aquilo que deve ser feito, servir. O Cristo mesmo, somos nós amanhã, não é isso? Torres Pastorim que fala, Cristo dorme em nós, Cristo interno, aguardando o despertamento. Nessas pequenas ações, por exemplo, ele serviu grandiosamente. Nenhum ser que nós conhecemos serviu tanto quanto ele. Para cada encontro, uma lição. Para cada experiência, um aprendizado. Até não falando nada, na praça pública, no evento da mulher adúltera, ele dizia muitas coisas. No silêncio, aguardando a ruminância do entendimento do outro, enquanto escrevia na areia, estava aguardando o outro fazer ressonância daquilo que estava sendo dito, daquilo que estava sendo feito. Como assim? Nesse exemplo, né, da praça. Vocês estão prestando atenção realmente no que vocês estão fazendo? Enquanto estava escrevendo na areia. Porque o episódio, só para relembrar, é a lei mosaica sendo colocada em prática para o adultério, do ponto de vista feminino, apedrejamento, ou seja, pena de morte por pedras. E o cenário era esse, eles queriam ver o que Jesus estava para falar ou dizer algo a respeito. Porque se ele falasse que não deveria fazer isso, ele iria contra a lei mosaica. E ele, então, silenciosamente aguarda e dá aquela máxima maravilhosa.
aquele que nunca errou, ou que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, isso pular é maravilhoso. Quando alguém grita com você, olha o que a vida está te pedindo. Quando alguém tem um comportamento que não é aquele que você deseja, ou que você quer, olha o que a vida está te pedindo. É vivência, é aprendizado, é prática. A gente costuma dizer, Kinkas, que o lar é a prática maior do Evangelho. É onde que nós realmente vamos deixar as pedras, como aqueles homens na praça pública, né, para todos verem, as pedras da própria ignorância, porque uns foram deixando as pedras dos mais velhos, ou seja, abrindo campo para novos aprendizados. Às vezes nós estamos com o copo muito cheio, né? Às vezes a gente acha que só nós estamos certos. Às vezes nós não toleramos nem ouvir o outro, e às vezes o outro só quer falar, principalmente quando passa dos 70 anos, que já não tem muitas pessoas para ouvir. Por isso que a gente fala que o lar, a espiritualidade que fala isso, né? O próprio Cristo vai dizer em Jesus no Lar, em 2 capítulos, é a escola, é o templo da alma. E aí nós, às vezes, deixamos passar a oportunidade. E não precisam ser coisas mirabolantes, não, para sermos agradáveis, para sermos amorosos. O preceito evangélico é simples, fazer ao outro o que queres que vos faça, não é isso? Parece ser simples, mas quando você vai convivendo hoje, amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, com as mesmas pessoas, esse exercício ele é para cada experiência. Por isso que é tão desafiador. Como que as pessoas conhecem a gente? A família conhece, sabe todos os detalhes das nossas limitações, inclusive com riquezas de informações, mas também sabe naquilo que nós somos bons. E às vezes a gente se apega só no outro lado, né? Nas questões dos vícios, como o Quincas começou a falar, de não saber usar muito bem as palavras, e às vezes a gente atropela as coisas, né? O nosso lar deveria ser um ambiente de atendimento fraterno. Não sei quem está nos assistindo entende isso. O ambiente de atendimento fraterno, no âmbito espírita, é aquele em que você fala depois que ouve o outro. E nós temos uma dificuldade nisso aí. E é onde nós vamos exercitando todo esse bem que Memei está falando, para despertar primeiro a tolerância na convivência. Porque às vezes o que o outro tem a dizer não é aquilo que nós queremos ouvir. Seja qual for a experiência. Mas nós temos que aprender a ouvir. As pessoas mais próximas de nós são os doutores, reportando a época do Cristo, os doutores da lei divina a nos ensinarem. É assim que se vive. E nós, às vezes, perdemos a oportunidade de fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E realmente, então, no final da jornada dessa existência, é mais ou menos o que o Quincas falou no final da existência da jornada de Jesus, naquela experiência tão maravilhosa de tantos ensinamentos. E a gente poder falar não só para toda a humanidade, Deus perdoa-os, eles não sabem o que faz, mas para nós mesmos, que ainda estamos no caminho evolutivo. Mas a gente tem a oportunidade de escolher agora. Não reflete o que já fez, não, porque isso aí
é caminho aberto para a depressão, né? A gente costuma dizer que quando você olha para o passado e o passado não é muito bom, a gente fica depressivo, entristecido. A jornada nos pede olhar para frente, com tudo que já aconteceu. Então, às vezes, a dificuldade de convivência existe com aquele que está no nosso lar, que está no nosso trabalho, que está no nosso vizinho. Onde é que a gente vai, a gente tem que lembrar de algo muito importante. E é o que a gente fala diariamente para essa pessoa aqui que também está no caminho evolutivo. Se a pessoa é assim com você, é porque você também tem a ver com isso. Não é só a pessoa sozinha. Então, não cai de paraquedas na nossa casa um filho com autismo. Não. Não cai de paraquedas na nossa casa uma pessoa com dificuldade motora. Não cai de paraquedas na nossa casa um médium ostensivo, especialmente em lares que não são espíritas. Não cai de paraquedas na nossa casa uma pessoa de difícil convivência. Mas também tem os outros lados do paraquedas maravilhoso, colorido, daqueles que nós temos mais facilidade de conviver, de avançar, de estar junto. Então, Deus é tão maravilhoso na pedagogia dele que ele nos coloca num cenário com todas as possibilidades. Com aqueles que nós já temos mais facilidade de viver, mais amplia o laço do amor. Com aqueles que nós ainda temos mais dificuldades de convivência, esses que nós já amamos nos ajudam a avançar em fazer o bem, em aproveitar o tempo da vida, como Meimei diz, em servir mais, em cada experiência, por mais simples que seja. Né? Às vezes a gente está passando na rua e encontra algo que alguém da nossa casa gosta. Por exemplo, vocês vão achar a coisa mais estranha do mundo. A nossa formação é na área ambiental, na área geológica. Então, por onde nós vamos, nós trazemos uma lembrança que a natureza já desgrudou das rochas, ou já tem umas partículas que é possível a gente pegar sem ferir o ambiente que nós estamos. Então, nós adoramos pedras, ou cristais, ou aqueles búzios, aqueles caracóis, aquelas coisas aquelas conchas. Então, onde nós vamos, nós trazemos uma lembrança do lugar. Então, a pessoa sabendo disso de nós, olha, Rosana, eu trouxe uma pedra para você. Nossa, você está dando uma mensagem maravilhosa. Olha, eu te amo e lembrei de você. Simples assim, sem precisar falar isso, né? Então, é isso, gente. Convivência é isso, e fazer o bem também é isso. Não é tão complicado, a gente que complica. A gente acha que fazer o bem é fazer uma ceia de Natal maravilhosa. E às vezes até esquecemos do aniversariante. É ou não é? Nos lembramos de tudo e esquecemos do aniversariante, que é o Cristo. E toda a pujança da sua mensagem, tão simples. Né? Às vezes a gente quer fazer todo bem no dia do aniversário da pessoa. E não tem nada errado com isso, gente. Tá ótimo. Se pelo menos em 365 dias do ano, a gente, no dia do aniversário da pessoa, fizer todo o bem possível para ela, já é um bom começo. Só que tem 364 outros dias que a gente poderia fazer da vida dessa pessoa um aniversário. Ou o dia mais importante da vida dela, porque essa é a oportunidade que nós temos. Hoje nós podemos fazer da vida da pessoa que convive com a gente o dia mais feliz da vida dela, nas pequenas coisas. Que beleza. Quincas, eu acho que realmente nós precisamos de ajustar esse contrato aí, viu? Nós vamos colocar umas letras miudinhas, Quincas. As letras miudinhas no contrato, por tempo indeterminado, né? Sei. Mas, Quincas, eu estou desconfiado que ela enxerga longe. Não sei se a Zeta Miudinha vai resolver, não. Eu estou curioso para uma pergunta, Rosana. Diga. Porque você relatou com tanta riqueza a chegada da Meimei,
Você tem mediunidade ostensiva, minha irmã? Não, só convivo com quem é médium. Entendi. Ostensiva nós não temos, mas a olfativa, que a gente coloca no campo dos efeitos físicos, né? Esses Sim. fenômenos, esse aí é para todos, independente de serem ostensivos ou não. Então, a gente já presenciou essas experiências maravilhosas. Meimei chegando, antes de falar, a gente já sabe que ela está no ambiente. E aí, Entendi. quem é da visão fala, ela entregou uma flor para cada um, antes Nossa. de começar a falar. Hum, E perfumou todo o ambiente na sua chegada. Isso aí todo mundo sente. Como entendi. também sentimos certa feita em um evento de magnitude grande, um primeiro evento em que eu vi uma manifestação de Bezerra de Menezes através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, finalizando o evento. Antes dele começar a falar, todo o ambiente estava cheirando éter. É médico, né? Uhum. Nunca tinha sentido aquilo. E todo mundo o mesmo relato. Cheiro de éter, de asepsia. Então, o espírito de uma envergadura como essa, primeiro chega fazendo a parte energética, para depois nos brindar, igual Meimei, com as palavras renovadoras. A gente vê isso muito na obra de André Luiz, né? Sim, Os sim, espíritos que vêm falar, primeiro, eles chegam antes da sua presença mesmo, com sim. toda a sua energia renovadora. E a hora que abre a boca para falar, todo o ambiente já está magnetizado e é algo fantástico que acontece. Então, essa existência, nós não temos a mediunidade ostensiva, mas alguns que convivem conosco, principalmente na atividade mediúnica, que é semanal, toda terça-feira, você que pensa que não é médium, viu? Eu falei assim, é ostensiva, né? Porque todas as outras mediunidades, né? Pode ser que ainda aconteça, viu? Porque a Claro, gente sabe claro. que depois dos 60 você começa a ver já um plano espiritual, já começa alguns desenvolvem mesmo a mediunidade ostensiva. É uma fase que a gente vê muitos relatos assim, né? Como a gente já está caminhando para os 60, né? Vamos que vamos. Mas assim, a nossa missão nessa existência nós já sabemos, através da fala, ser mais útil. Através da fala, fazer o bem e libertar consciências. Tanto faz ser na mediúnica, na palestra pública, nos ambientes de grupos de estudo. E isso também é uma atividade que muitos deixam passar, porque o nosso maior bem está exatamente na nossa capacidade de comunicação. E a gente utiliza às vezes com muita limitação, esse bem que a gente tem o tempo todo, a vida nos concede falar o tempo todo, expressar, porque quando a gente coloca em palavras, já foi pelo pensamento há muito tempo, já passou pela ressonância do espírito, ele já está na fase da prática, mesmo que seja apenas falando. Ao falar, ele projeta. Então, lembremos disso também numa simples conversa com um ente querido, um colega de trabalho, com alguém na rua, no caixa de supermercado. Teve uma vez, Quincas, que a gente ouviu numa live algo muito interessante, para nós que falamos em público, né? Igual estamos falando agora. É um exercício prático maravilhoso da carta viva do Evangelho. Porque quem falou disse assim: você já imaginou? Você está no supermercado, passando a sua compra no caixa, uma atividade rotineira, muito rotineira. E aí a pessoa que está à sua frente está reclamando, a pessoa que está atrás de você está reclamando e o caixa está mal-humorado. O cenário é esse, que não é muito diferente do que a gente vê. Muito difícil alguém de um caixa, quando isso acontece na nossa experiência, bom dia para você. Muito raro ele falar isso. Porque ele está tão mergulhado em experiências desagradáveis, em que as pessoas às vezes despejam tudo o que não é bom neles,
E aí ele falou assim, imagine você passando por essa experiência e também entrar na onda vibratória de reclamar, de falar que o atendente poderia atender melhor, e todo mundo vendo. E aí você tem uma palestra pública naquela noite. Você vai ser o porta-voz do Evangelho do Cristo. E o caixa vai estar sentado, assistindo você. Na primeira fileira. O que estava atrás de você também vai estar. O que estava à frente de você também. Imagina o cenário, gente. Agora, traduzindo em poucas palavras, esse é o cenário diário do nosso lar. Nós temos caixa de supermercado na primeira fileira da mesa, no primeiro lugar do sofá. Nós temos aquele que foi atendido, que vai ser atendido, entrando e saindo da casa o tempo todo. O ir e vir da família, né? A família que é próxima. Então, gente, a história, ela parece ser engraçada, mas ela é muito profunda. Olha, Fazer o bem é isso, é você ser o melhor, não importa onde você esteja, nem com as pessoas que você esteja. Beleza. Quincas, olha a Nilva aí falando da nossa irmã, ó. Interessante. Obrigada, Nilva. Ela abordou algo interessante e eu peço permissão, vou ser rápido, para ler uma mensagem do André Luiz, que se intitula No Reino das Palavras. Olha que coisa interessante. Não grite, conserve a calma, use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Isso dentro do lar acontece demais, né? Recorde de que Jesus legou o evangelho, exemplificando, mas conversando também. Gente, vocês lembraram do Sermão do Monte, ou lembrar das palavras finais de Jesus, eu acho que daria, se prestássemos bem atenção, para modificar a nossa conduta diariamente. E é engraçado, né? Quando ele retorna, se não me engano, é irmão X que relata, que ele chega e diz, eles estavam reunidos, os seus apóstolos, né? Em uma casa de porta fechada, com medo das perseguições, e ele chega e diz que a paz de Deus seja naquela casa. Interessante, né? Então, essa fala. Pô, a pena, Wellington, que nós não lembramos o pessoal aí de fazer pergunta para a nossa querida Rossana. Né? Foi uma pena. Já temos um tempinho. Ainda tem um tempinho. Ainda dá tempo, dá sim, viu? Vamos aproveitar a nossa querida irmã aí. Mas, Essa Rosana... passagem que o Quincas citou para nós é uma das mais significativas. Todas são, mas essa, de tudo que fizeram ou deixaram de fazer, os apóstolos, que já conviviam com Cristo e já bebiam na fonte direta, eles chegaram e falaram: a paz esteja convosco. Esse é o máximo do bem que o ser pode oferecer ao outro, mesmo diante de um Tomé que só vai acreditar cutucando as feridas, tocando, mesmo diante daquela oscilação toda de Pedro, diante de cada um deles, que são representantes da humanidade inteira, né? Tem hora que eu acho que o Pedro está dentro de mim, com as impulsividades todas. Tomé até que se manifesta pouco, porque a fé é pujante,
Nesse ponto, a fé raciocinada já nos garante, por exemplo, a certeza da imortalidade, da comunicabilidade, da vida que segue em toda parte, até naquilo que a gente acha que não tem vida, tem mais do que vida, tem consciência cósmica. Isso já é um parâmetro de vida, né? Que nos convida a ser e fazer o intercâmbio do bem, né? Porque você vai saindo da caixa das vivências eminentemente materiais. Não há nada mais difícil de, tá falando aqui do tempo, né? De desperdício de energia e de tempo, nós caminharmos pela Terra sem ter o parâmetro de que somos imortais. Se a gente não tiver esse parâmetro, fica até difícil de compreender as bem-aventuranças, né? Porque está tudo no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está no futuro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo no futuro. Ou seja, eu faço isso agora e colho depois aquilo que eu fiz hoje. Então, isso desculpa ter interrompido, mas é porque a fala desse momento tão elegante do Cristo nos mostrando o que é dar a outra face, na prática. Oferecer a paz a alguém de corações ainda endurecidos ou ainda tão ignorantes de dimensões espirituais, é oferecer o melhor, né? É oferecer flores no caminho. A maioria das vezes nós oferecemos outras coisas às pessoas. Oferecer a paz é um estágio que nós já podemos exercitar hoje, porque toda vez que eu faço um bem, eu estou oferecendo paz. Toda vez que eu trato melhor uma pessoa, eu estou oferecendo paz. Toda vez que eu me coloco na posição de servir, eu estou oferecendo paz. Eu mudo o campo energético de tudo ao meu redor. Isso alcança todos, em menor ou em maior escala. Por isso que tem um ditado, não sei se vocês já ouviram falar, se uma borboleta bate as asas de um lado do planeta, isso causa repercussão no outro lado do planeta, interferindo nas atividades atmosféricas. Uma borboleta que pesa insignificantes miligramas. Imagina um pensamento nosso, uma ação nossa, uma decisão nossa. Isso tudo é viver a imortalidade, né? O grande desafio nosso é levantar todos os dias e lembrar, sou imortal. Meu desafio hoje é ser melhor do que eu já fui. Isso é viver plenamente espiritualidade, diariamente. Mas a gente vai aprendendo com a experiência, né? Que é melhor tratar bem o outro, porque isso repercute bem. Toda vez que a gente não trata bem o outro, a gente está maltratando a nós mesmos. Porque os primeiros, é como se a gente acha que está dando veneno para o outro. Não, você está dando veneno para você mesmo. Você vai sofrer as primeiras consequências. Primeiramente, energética, da sensação, da emoção, do sentimento. E da mesma forma o bem. Está ao nosso alcance a escolha. Se eu faço bem, o primeiro a ser beneficiado, não é o outro, sou eu. A energia boa passa primeiro por mim. E permanece em mim. Enquanto eu estiver, né, nesse campo maravilhoso das ações e dos pensamentos. Mas é isso, gente. Rosana, a sua fala lá no início, quando você falou assim que todas as nossas relações fora de casa são formas são oportunidades e ferramentas para nos ajudar a sermos melhores em casa. E mais não é? Vou dar um exemplo. Perfeito. Eu falo por favor com quem está fora de casa. Eu falo muito obrigada para quem está fora de casa.
Eu peço licença para quem está fora de casa. Eu elogio, nossa, mas que comida maravilhosa que você trouxe hoje para nós. Às vezes é um lanche, né? Nossa, mas seu cabelo hoje está maravilhoso. Que batom lindo que você está usando. Que cheiro, que perfume é esse? Isso tudo lá fora. Isso é experiência para a gente ser melhor dentro de casa. Quando é que você fez um elogio do almoço que uma pessoa fez para você? Sendo consanguíneo ou não? Elogiou, nossa, mas esse arroz seu hoje ficou maravilhoso. Isso é câmbio do bem. As coisas mais simples. Então, a convivência lá fora nos faz ser educados pelo verniz social. Quando eu venho para casa depois de 8 horas falando, por favor, obrigada, por gentileza, faça isso, me desculpe não agir certo com você hoje. Esse sou eu, né? O meu eu exercitando lá fora, o que eu tenho que ser dentro de casa. Aí, se eu consigo fazer isso dentro de casa, nós já estamos sendo coerentes. Não é aquilo que o Cristo falou, né? Os hipócritas, né? Uma palavra forte, pesada, mas às vezes a gente consegue falar, por favor, para quem está lá fora, mas não consegue falar com quem está dentro de casa. Ó, por favor, apaga essa luz, diminui esse som. Às vezes a gente grita para falar a mesma coisa. Você me fez lembrar um grande amigo, um amigo espiritual. Ele tem uma frase que diz assim que o bem praticado no templo religioso, esse não conta, é treino. Mas é treino, né? Exercício. Gente, vocês já perceberam como a gente é gente boa no templo espírita, no templo evangélico, no templo católico, no templo budista, no templo judeu, na sinagoga, nos lugares que são sagrados? Nossa, nós somos super gente boa. Pois é, Rossana. Agora Então, pergunta para o seu companheiro, para a sua companheira, quem é realmente essa pessoa? Aí vai falar realmente o que nós somos. E às vezes isso aparece na espírito da verdade. Isso aparece na convivência das formas mais variadas possíveis. De vez em quando, eu não sei vocês aí, viu, Quincas? A gente passa aqui por algumas experiências interessantes com o nosso filho. De vez em quando ele fala assim, mas você não é espírita? Eu falo assim, sou, mas também sou humana. E agora eu estou sendo sua mãe. Teve um dia, quando ele era pequeno, as coisas da família, né? Ele falou assim, mamãe, na próxima encarnação eu posso ser seu pai? Eu falei assim, pode. Oba! Tipo assim. Me aguarde, me aguarde. Me aguarde. Ai, ai. Ele tinha, eu acho, uns 4 anos, 4 para 5. E a gente estava indo para a evangelização caminhando, que era aqui pertinho de casa. E aí, do nada, ele falou assim, na próxima encarnação eu posso ser seu pai? Tratando de pluralidade das existências, na simplicidade dos 4 para 5 anos dele. Mas assim, pode, meu filho. Oba, então eu também vou dar ordens. Foi o que ele falou depois. Tem hora que eu lembro ele, Quincas. Ó, nessa encarnação, quem está sua mãe sou eu. tem que lembrar. Mas é engraçado, Rossana, porque meu pai uma vez disse-nos assim, olha, Quincas, usou essa expressão, a gente precisa ser velhaco aqui na Terra. Falei, como assim, papai? Falou, olha, tratar muito bem os familiares, tratar muito bem todas as pessoas, para que na próxima encarnação a gente seja muito bem tratado também. Simples assim. Simples assim. E o nosso tempo parece que acabou, né? O tempo voou. Quando o papo é bom, o tempo voa mesmo, não tem jeito, viu? Nós queremos agradecer de coração a nossa querida Rosana
pela sua presença simpática, agradável, né? Da próxima vez nós já vamos entrar apertando as bochechinhas dela, né, Wellington? Com muito carinho, né? Ó, Os né? pulinhos, né? Desejando a você e a sua família inteira um bom domingo, um bom mês, como diz o outro, um acerto de vida, que possam ser felizes, tudo de bom. E desejar também a todos aqueles que compartilharam esse nosso momento e que esse domingo seja de paz. Eu não tenho nada contra os cruzeirenses, mas que o Corinthians vença hoje. Um abraço e sejam todos felizes. Rosana, um beijo, minha irmã, muita paz. Eu fiquei numa vontade de ir a Montes Claros para conhecê-la. De quebra, eu traria uma carne serenada, né? Mas fiquei A na carne de vontade, sol. te confesso, de te conhecer pessoalmente, viu, Rosana? Muita Não vontade. faltará a oportunidade. A gente Mas desdobra de vez em quando, né? Então, às 8 horas por noite, quem sabe, né? Ou pode ser presencialmente também. E sim, aquele mercadão lá é uma maravilha, hein? Eu já estive lá algumas É, vezes. é um Muito show, bom. a um riqueza, show. né? A gente costuma dizer que a cidade é rica pelo mercado que ela tem. Isso mesmo, viu? Fiquem com Deus, gente. Rosana, muita paz, alegria, um bom domingo, viu? Até daqui a pouco.